Gente, então vamos lá praticar o que a gente viu sobre pontos críticos, teste da primeira derivada, máximos e mínimos, através desse exercício aqui, onde a gente vai recapitular tudo isso, tá bom? Então, a gente tem alguns itens aqui para a gente responder, e no primeiro item, ele já começa perguntando o que é o ponto crítico de uma função f de x. Então, para a gente definir aqui o ponto crítico. Então, gente, vamos lembrar, o que é o ponto crítico de uma função? É aquele ponto que a gente vai fazer a derivada da nossa função, aí a gente vai igualar ela a zero. Os valores de x que fizerem a derivada zerar vão ser chamados de pontos críticos. Além disso, os pontos onde a nossa derivada não existe também são pontos críticos, tá bom? Então, um ponto crítico de uma função f de x vai ser um valor c que está no domínio da nossa função f de x, então no domínio de f de x, tal que, o que tem que acontecer com esse valor? O valor c, o que ele tem que cumprir para que ele seja um ponto crítico? Ou a derivada da nossa função aplicada nesse ponto é igual a zero. Então, é o primeiro caso aqui, o mais comum de a gente estudar os pontos críticos, né? Ou a derivada da função aplicada nesse ponto c não existe, né? Então, um valor c do domínio da nossa função vai ser chamado de ponto crítico se a derivada da nossa função nesse ponto zerar ou se a derivada da função nesse ponto não existir. Tudo bem, gente? Então, pode acontecer de um determinado valor estar no domínio da sua função, mas fazer a derivada dela não existir. Isso pode acontecer também, inclusive a gente vai ver ainda nesse exercício. Tá, agora vamos lá para o segundo item. O que ele pergunta pra gente no segundo item? Ele pede para a gente dar um exemplo simples de uma função f de x, onde o ponto crítico não é nem máximo e nem mínimo. Então, gente, uma função clássica que a gente conhece, onde acontece isso, é a função f de x igual x ao cubo. Olha só, se você derivar essa função, a derivada f', vai ser 3x ao quadrado. Então, encontrando os pontos críticos, ó, a gente tem 3x ao quadrado igual a zero, né? Quais são os valores de x que fazem a derivada zerar? O próprio x igual a zero, né? Então, x igual a zero é um ponto crítico dessa função. O x igual a zero faz a derivada dessa função zerar e o zero está no domínio da função, né? Então, é um ponto crítico. Mas, se a gente for ver no gráfico da função x ao cubo, ela tem um formato assim, ó. Ela faz isso aqui e segue assim. O ponto x igual a zero, gente, não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Nem máximo local, nem máximo global, nem mínimo local, nem mínimo global. Porque ele não é o maior de todos ali ao redor dele e nem o menor de todos ali ao redor dele. Então, esse aqui é um exemplo de ponto crítico, onde ele está simplesmente falando que, ó, a reta tangente à função nesse ponto é uma reta horizontal. E pronto, acabou. Isso não está implicando que ele é máximo, mínimo, nem nada do tipo. Então, é uma coisa para tomar cuidado, né, gente? Nem todo ponto crítico é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Por exemplo, aqui, ele é o que a gente pode chamar de ponto de sela. Ele está ali fazendo a reta tangente ser horizontal, mas ele não veio nem para ser máximo e nem para ser mínimo. Inclusive, se você usar o teste da primeira derivada aqui, a esquerda do zero, ó, pegando um valor à esquerda do zero, f' de menos 1, por exemplo, a gente vai ter que a derivada vale 3. E à direita do zero, se você pegar o f' de 1, a derivada também vale 3, também é positiva, ou seja, pelo teste da primeira derivada, tanto à esquerda quanto à direita do zero, a derivada é positiva. Isso implica que ele não é nem máximo nem mínimo. Quando é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, o sinal da derivada troca, né? Do lado esquerdo, o sinal é diferente do lado direito. Agora vamos lá para o terceiro item. No terceiro item, ele pede para a gente enunciar o teste da derivada primeira, que é o teste da primeira derivada. Então, vamos lá escrever esse teste aqui bonitinho, né, gente? Para quem não lembra, o teste da primeira derivada, ele serve para a gente verificar se um determinado ponto crítico, então a gente encontra o ponto crítico, né? Para a gente verificar se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, vamos enunciar esse teste aqui. A gente vai começar já supondo que a gente encontrou um ponto crítico aqui, né? Então, seja C um ponto crítico da nossa função f, então um ponto crítico de f, a gente vai fazer o seguinte teste, para fazer o teste da primeira derivada. Se o sinal da nossa primeira derivada, então o sinal do f' de x,
mudar de positivo para negativo, então, mudando de positivo para negativo, o C vai ser um ponto de máximo local. Então, é um ponto de máximo. Por quê? Vamos ver isso graficamente. Ó, imagina que aqui você tem sua função e aí você encontrou esse ponto crítico aqui. À esquerda desse ponto crítico, a reta tangente à função é uma reta crescente, ou seja, a derivada é positiva à esquerda dele. Agora, à direita do seu ponto crítico, a reta tangente é decrescente, então a derivada é negativa. Então, antes desse ponto crítico C, a derivada era positiva e depois dele a derivada é negativa. Então, pelo teste da primeira derivada, o ponto C é um ponto de máximo, que faz sentido com o que a gente viu aqui geometricamente, né? Agora, ó, vou até copiar o que a gente fez aqui em cima, mas agora, se o sinal da nossa derivada mudar de negativo para positivo, então antes era negativo, depois do C fica positivo, então o C vai ser um ponto de mínimo. Então, ó, vamos ver o exemplo aqui geometricamente. Se você tem aqui a sua curva, e aí você encontrou que esse ponto aqui é um ponto crítico? Como você sabe se ele é um ponto de mínimo ou de máximo pelo teste da primeira derivada? Bom, à esquerda desse ponto, a reta tangente à função é decrescente, ou seja, a derivada que é à esquerda é negativa. E à direita desse ponto, a reta tangente à função é crescente, então a derivada é positiva. Então, como o sinal da derivada muda de negativo para positivo, o ponto C é um ponto de mínimo. E por fim, gente, se o sinal da nossa derivada for o mesmo à esquerda e à direita do ponto crítico, então esse ponto crítico não é nem mínimo e nem máximo. É o que acontece aqui na função x ao cubo, né? À esquerda do ponto crítico, a derivada é positiva e à direita, a derivada continua sendo positiva. Então, o ponto C, que no caso que era o zero, não fez diferença nenhuma, não trocou o sinal da derivada. Então, esse ponto não é nem de mínimo e nem de máximo. Então, gente, no teste da primeira derivada, se você tem um determinado ponto crítico da sua função, para saber se ele é um ponto de mínimo ou de máximo, você vai analisar o sinal da derivada em um valor à esquerda do ponto crítico e em um valor à direita do seu ponto crítico. Então, em valores próximos ali desse valor que é o ponto crítico. E aí, analisando o sinal, você pode tirar as conclusões. Se a derivada à esquerda era positiva e à direita ela ficou negativa, então é um ponto de máximo. Se à esquerda ela era negativa, que a reta era decrescente, e à direita ela ficou positiva, então é um ponto de mínimo. E se ela não trocar de sinal, for positiva à esquerda e à direita, ou então negativa à esquerda e à direita, então não é nem ponto de mínimo e nem ponto de máximo. E, gente, é importante notar o seguinte, quando você for fazer esse teste. Imagina que você tem essa função aqui, ó. Aí você encontrou esses dois pontos críticos aqui, ó. Esse aqui é o ponto C1, esse aqui é o ponto C2. Quando você for aplicar o teste da primeira derivada aqui, você vai pegar valores próximos aqui de C1 à esquerda, próximos de C1 à direita, próximos de C2 à esquerda, próximos de C2 à direita. Quando você for escolher, por exemplo, um valor à direita do C1, tem que estar entre C1 e C2 aqui, nesse intervalo. Você não pode falar, eu vou pegar um ponto à direita do C1. Aí você pega o ponto lá do outro lado, lá longe, que já ultrapassou o outro ponto crítico. Não pode. Tem que estar ali no intervalo próximo do seu ponto crítico, sem ultrapassar o outro ponto crítico, tá bom? Mesma coisa, se você for pegar aqui um valor à esquerda de C2, você pode pegar esse valor aqui, pode pegar esse aqui, mas você não pode pegar um valor que tá aqui do outro lado, que já ultrapassou o ponto crítico C1, tudo bem? Então, toma cuidado com isso, a gente vai praticar nos exercícios que a gente vai fazer aqui, então pode ficar tranquilo. Gente, agora no item 4, ele pede pra gente dar as definições de máximo e mínimo globais e máximos e mínimos locais. Então, vamos lá. Então, gente, a gente vai falar que o f de c, o valor f de c, vai ser um máximo local da função se o valor da função em x igual a c é maior ou igual f de x para algum x ali próximo de c. Então, para os x ali dos arredores, o f de c é maior do que eles, tá bom? O valor da função em f de c é maior do que o valor da função nesses x's próximos ali. E mesma coisa para o mínimo local. F de c vai ser um mínimo local se o valor da função em c é menor do que o valor da função nos x's próximos ali dos arredores. Agora, f de c vai ser o máximo global, então assim, o máximo absoluto,
se o valor da função em x igual a c é maior do que o valor da função em qualquer outro x do seu domínio, do domínio da sua função. E ele vai ser um mínimo global se o valor da função em x igual a c é menor do que o valor da função em todo x pertencente ao seu domínio. Então, gente, fazer um desenho aqui para a gente conseguir visualizar isso melhor. Imagina que você tem essa função aqui, que está definida nesse intervalo. Esse aqui é o domínio dela. Aí você encontra alguns pontos críticos aqui. Ó, aqui você tem um ponto crítico, aqui outro. Ó, você encontra esses pontos críticos. A gente pode encontrar 3 pontos de máximo. Se a gente for ver aqui, visualizando o gráfico da função, ó, a gente tem esse ponto de máximo, isso aqui também é ponto de máximo, e isso aqui também é ponto de máximo. Mas, desses máximos que a gente tem na nossa função, o que realmente é o maior de todos é esse aqui, né? Então, esse aqui é o máximo global da nossa função, o máximo absoluto ali. Os outros são máximos locais. Então, aqui máximo local e aqui também máximo local. Agora, esses 2 outros pontos críticos aqui são mínimos, né? Eles são os menores ali, dos arredores deles, isso a gente já pode concluir. Mas desses 2 mínimos que a gente tem, esse aqui é menor do que esse da direita, né? Então, esse que é o menor de todos, é o menor valor possível que a gente tem na nossa função, vai ser um mínimo global. Ele é o menor valor que a gente tem nessa função. E aqui vai ser um ponto de mínimo também, não deixa de ser, mas ele é só local. Ele não é o menor de todos. Sim, ele é mínimo, mas ele não é o menor de todos. Ainda tem menores do que ele, então ele é só um mínimo local. E por fim, gente, no item 5, ele pede para cada uma dessas funções aqui, item A e item B, a gente determinar os pontos de máximo e de mínimos locais e os intervalos onde ela é crescente ou decrescente. Então, ó, gente, como ele pede só máximos e mínimos locais aqui, a gente não precisa determinar, não, esse aqui é o absoluto, é o maior de todos, ou então é o menor de todos. A gente quer simplesmente encontrar os pontos de máximo e os pontos de mínimo, que são máximos e mínimos da função, e os intervalos onde ela é crescente ou decrescente. Então, vamos começar aqui com o item A, que a nossa função é x sobre x ao quadrado menos 4 elevado a 1/3. Para a gente encontrar os máximos e mínimos dessa função, ver quando ela é crescente e decrescente, a gente precisa encontrar a derivada da nossa função, né? É o primeiro passo de todos. E para derivar essa função aqui, a gente tem um quociente de funções de x dividido por x ao quadrado menos 4 elevado a 1/3. Então, a gente vai ter que usar a regra do quociente aqui, né? Então, a gente faz a derivada do de cima, a derivada de x é 1, multiplicando o de baixo normal, então x ao quadrado menos 4 elevado a 1/3, menos o de cima normal, então x, vezes a derivada do de baixo. Então, ó, a derivada do de baixo, gente, vou encontrar aqui no cantinho, tá bom? Então, a gente quer encontrar a derivada de x ao quadrado menos 4 elevado a 1/3. A gente quer derivar isso aqui. Para a gente derivar essa função, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. A gente tem o x ao quadrado menos 4, tudo isso elevado a 1/3. Se a gente tivesse simplesmente x elevado a 1/3, a derivada disso seria 1/3 vezes o x, que estava aqui elevado, mas no caso ele é x ao quadrado menos 4, né, o que está lá dentro, elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 é a mesma coisa que 1/3 menos 3/3, que vai dar menos 2/3, né? Então, x ao quadrado menos 4 elevado a menos 2/3. Mas aí, pela regra da cadeia, como a gente tem uma função aqui, f de x elevado a 1/3, a gente tem que multiplicar isso pela derivada da função que a gente tem aqui dentro, a derivada da função que está sendo elevada a 1/3. Então, a derivada de x ao quadrado menos 4 é 2 vezes x. E, portanto, a derivada da função x ao quadrado menos 4 elevado a 1/3 vai ser 2x dividido por 3, esse 3 aqui embaixo, né? Multiplicando x ao quadrado menos 4 elevado a 2/3. Então, ó, mandei para baixo com o sinal do expoente trocado, né? Essa aqui é a derivada do nosso denominador, derivada do de baixo. Então, vamos substituir aqui, né? Ó, o de cima normal vezes a derivada do de baixo, que é 2x, sobre
3 vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços. E aí, tudo isso sobre o de baixo elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 4 elevado a 1 terço e tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui, gente, vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 1 terço é 2 terços, né? Então, fica x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços. Então, gente, essa aqui é a derivada da nossa função. Só para deixar ela mais bonitinha, vamos multiplicar todos os termos por esse valor aqui, ó. Por 3 vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços. Só para a gente sumir com essa fração que está aqui em cima, que está atrapalhando um pouco a gente. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 4 elevado a 1 terço, multiplicando 3 vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui para o segundo termo. A gente vai ficar com menos x vezes. Ó, esse vai cortar com aqui de baixo, por isso que a gente está multiplicando por esse termo, né? Ó, cortando em cima e embaixo, vai sobrar menos x vezes 2x, tudo bem? E aí, multiplicando por esse termo embaixo também, a gente vai ter 3 vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços, vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços. Então, gente, daqui de cima aqui para baixo, a gente multiplicou todos os termos pelo denominador que a gente tinha aqui, só para a gente sumir com esse denominador, né? E deu certo, a gente não tem mais uma fração aqui. Agora, vamos só deixar aqui mais ajeitadinho. Ó, x ao quadrado menos 4 elevado a 1 terço vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços, a gente soma os expoentes, né? Então, fica x ao quadrado menos 4 elevado a 1 terço mais 2 terços, que é 1. Então, x ao quadrado menos 4 elevado a 1, que é o próprio x ao quadrado menos 4. Agora, no segundo termo, x vezes 2x vai ficar 2x ao quadrado. E aqui embaixo, a gente tem 3 vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços, vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços. A gente soma os expoentes, porque a gente tem a mesma base. Então, fica x ao quadrado menos 4 elevado a 2 terços mais 2 terços, que é 4 terços. Então, gente, a gente tem aqui, fazendo a distributiva, 3x ao quadrado menos 12 menos 2x ao quadrado dividido por 3 vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 4 terços. E então, 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar 1x ao quadrado, aí menos 12 dividido por 3 vezes x ao quadrado menos 4 elevado a 4 terços. Isso aqui a gente pode reescrever, ó, como a raiz cúbica de x ao quadrado menos 4 elevado a quarta. É a mesma coisa, tá bom? Então, lembra da propriedade de potência. Se você tem a elevado a b sobre c, isso é a raiz com índice c de a elevado a b. Foi o que a gente usou aqui, tudo bem? Legal, então chegamos na nossa derivada, x ao quadrado menos 12 dividido por 3 vezes essa raiz. Então, agora que a gente tem a derivada, a gente pode encontrar os máximos e mínimos locais. Ó, então, para a gente encontrar os máximos e mínimos locais, a gente vai encontrar os pontos críticos da nossa função. Eles vão ser importantes para os máximos e mínimos locais e para determinar também o crescimento e o decrescimento da nossa função. Gente, antes de a gente encontrar aqui os pontos críticos, crescimento e decrescimento, é importante também a gente ter uma noção de qual é o domínio da nossa função. No caso aqui, o domínio da nossa função são os valores de x pertencentes aos reais, e o único requisito aqui é que x seja diferente de 2, porque se x for igual a 2, ou então menos 2, né, se x diferente de 2 e x diferente de menos 2, porque se ele for um desses valores, vai zerar aqui o denominador, e isso não pode acontecer. Então, x tem que ser diferente de 2 e de menos 2, aqui no nosso domínio. Beleza, então como a gente encontra os pontos críticos da nossa função? Bom, os pontos críticos acontecem ou quando a derivada zera, ou nos valores em que a derivada não está definida. No caso aqui, a derivada não está definida em x igual a 2, em x igual a menos 2, porque vai zerar o denominador.
mas a gente não considera eles pontos críticos, porque, ó, voltando aqui para a definição, um valor c no domínio da função f vai ser um ponto crítico, ou quando a derivada zera, ou quando a derivada não existe. No caso aqui, a derivada não existe exatamente em um valor que já não está no nosso domínio. Então, não precisa a gente lidar com x igual a 2, x igual a menos 2, aqui nos pontos críticos, porque ele já não está no domínio da função. Então, ele já está fora de jogada mesmo. Então, a gente só vai lidar com os valores onde a nossa derivada é zero. Então, vamos fazer a derivada zerar. O que tem que acontecer para esse termo aqui zerar, gente? Para esse quociente de funções de x ser igual a zero? Bom, nem adianta a gente falar do denominador, né? Quem tem que zerar é o numerador para que tudo isso valha zero. Ou seja, x ao quadrado menos 12 tem que ser zero. Então, x ao quadrado tem que ser igual a 12. Então, nossos pontos críticos são x igual mais ou menos raiz quadrada de 12, que colocando aqui de forma numérica é mais ou menos 3,46 aqui. Então, a gente tem dois pontos críticos nessa função. O ponto C1, que é 3,46 aproximadamente, e o ponto C2, que é aproximadamente menos 3,46, que é a raiz de 12 e menos a raiz de 12. Então, gente, agora que a gente tem nossos pontos críticos, vamos testar se eles são máximos ou mínimos, tudo bem? Então, talvez um deles seja máximo, outro seja mínimo, então os dois são mínimos, vamos ver isso aí. Então, a gente pode usar o teste da primeira derivada. Então, vamos começar fazendo o teste da primeira derivada para o primeiro ponto crítico, que é 3,46. A gente vai testar o valor da primeira derivada em um ponto à esquerda e em um ponto à direita do 3,46. Ó, olhando para uma reta numérica, o 3,46 está aqui, né? A gente vai testar um valor à esquerda e um valor à direita. Um valor à esquerda, a gente pode pegar o 3, por exemplo, que é um valor menor do que 3,46, e à direita, a gente pode pegar o 4. Com esses valores, a gente não está caindo fora do nosso domínio, a gente não está chegando perto do outro ponto crítico aqui, não está ultrapassando ninguém, tá tudo certo, a gente está pegando valores realmente próximos aqui do ponto crítico. Então, vamos testar a derivada em 3 e vamos testar a derivada em 4. Substituindo x por 3 na derivada aqui, a gente vai ter 3 ao quadrado, que é 9, menos 12, dividido por 3 vezes a raiz cúbica de 9 menos 4, então de 5 elevado à quarta. Então, olha só, gente, o nosso numerador vai dar um número negativo, que é menos 3, e o denominador, ó, vamos deixar ele assim, ó, 3 vezes a raiz cúbica de 5 elevado à quarta. O denominador com certeza é positivo. E uma coisa negativa dividido por uma coisa positiva vai dar uma coisa negativa, né? Então, a derivada da função f à esquerda do 3,46 é negativa. Agora, vamos ver a direita. Vamos ver se ela vai trocar de sinal, vamos ver se vai continuar igual, como que vai ser. Substituindo o x por 4 na nossa derivada, a gente tem 4 ao quadrado, que é 16, menos 12, dividido por 3 vezes a raiz cúbica de 16 menos 4 elevado à quarta. Gente, o denominador aqui sempre vai ser positivo, porque esse termo está elevado à quarta. Tudo que está elevado à quarta é um expoente par, é positivo, né? Então, ó, denominador sempre positivo. Agora, o numerador vai dar 16 menos 12, que é 4, sobre o nosso denominador aqui. Isso, com certeza, vai dar algo positivo. Ó, positivo dividido por positivo é positivo. Então, à esquerda do 3,46, a derivada era negativa e à direita ela é positiva. Isso significa que 3,46, ó, se a gente for seguir aqui o teste da primeira derivada, a derivada mudou de negativo para positivo, né? Então, esse é um ponto de mínimo. 3,46 é um ponto de mínimo local. A gente não pode falar de global aqui porque a gente não testou todo o domínio da função e também não interessa pra gente pelo enunciado. Então, o que a gente já pode concluir pelo teste da primeira derivada é que 3,46 é um ponto de mínimo.
Agora vamos testar o outro ponto crítico que a gente tem. O ponto C2, que é menos 3,46. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai testar a nossa derivada em um ponto à esquerda de menos 3,46 e em um ponto à direita dele. Então, ó, à esquerda dele, a gente pode pegar o menos 4 e à direita dele, a gente pode pegar o menos 3. Então, ó, mesma coisa aqui, só que agora no mundo dos negativos, né? Então, vamos testar o valor da nossa derivada para esses dois números. Começando com menos 4. Quanto vale a nossa derivada quando x é menos 4? Ó, a gente vai ter menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 12, dividido pelo denominador, que é sempre positivo. Não importa o que aconteça aqui, porque a gente tem um número elevado à quarta, né? Então, a gente tem 16 menos 12, que é positivo, dividido por algo positivo. Ó, vou substituir aqui só para ficar bonitinho. 3 vezes a raiz cúbica de 16 menos 4 elevado à quarta. Então, a gente tem positivo dividido por positivo, que com certeza vai dar algo positivo. Você nem precisa determinar qual é esse valor, gente. Só estudando o sinal aqui, você já sabe que vai ser positivo. Então, ó, à esquerda do nosso ponto crítico, a derivada é positiva. Agora, vamos ver a direita, substituindo x por menos 3 na nossa derivada. Então, a gente vai ter 9 menos 12 dividido por 3 vezes a raiz cúbica de 9 menos 4, que é 5 elevado à quarta. O denominador é sempre positivo e no numerador, 9 menos 12 dá algo negativo. Então, a gente tem negativo dividido por positivo, menos com mais, né? Vai dar menos. Isso aqui vai ser menor do que zero. Então, é exatamente a mesma conta que a gente fez no teste do ponto crítico anterior, né? Então, gente, aqui a gente encontrou que a derivada da função à esquerda do ponto crítico é positiva e à direita dele ela é negativa. Então, seguindo o teste da primeira derivada aqui, se a esquerda é positiva e a direita é negativa, então ele é um ponto de máximo. O ponto menos 3,46 é um máximo local da nossa função. Então, encontramos aqui pelo teste da primeira derivada os pontos de mínimo e de máximo dessa função. A gente tem um ponto de mínimo em 3,46, que é a raiz quadrada de 12, e um ponto de máximo em menos raiz quadrada de 12. E agora, gente, ele também quer que a gente especifique os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Para isso, a gente pode lembrar o seguinte: a função é crescente, uma função é crescente, nos intervalos onde a derivada dela for positiva. E a função vai ser decrescente nos intervalos onde a derivada dela for negativa. E quem vai delimitar esses intervalos, quem vão ser as viradas de chave ali, são justamente os nossos pontos críticos, né? Então, a gente pode determinar aqui os intervalos que a gente vai ter. Começando da esquerda para a direita, ó, a gente tem um ponto crítico em menos 3,46. A gente tem o menos 2, que está fora do nosso domínio, a gente exclui esse ponto. O 2 também está fora do nosso domínio. E a gente tem outro ponto crítico em 3,46. Então, para facilitar, quando você for fazer esse tipo de exercício, você pode montar uma reta assim com todos os seus pontos críticos e todos os valores que não estão no seu domínio. Então, disso, a gente pode tirar os intervalos que a gente tem. Esse primeiro intervalo aqui, ó, a gente está vindo lá do menos infinito e aí a gente está chegando no menos 3,46, que é o primeiro ponto crítico. Aí a gente tem outro intervalo aqui entre esse ponto crítico e um ponto que está fora do nosso domínio. Então, ó, entre menos 3,46 e o menos 2, que está fora do nosso domínio. Então, a gente coloca assim o colchete aberto. Aí a gente vai ter outro intervalo aqui, entre menos 2 e 2, porque entre menos 2 e 2 a função continua existindo. Onde ela não existe é exatamente no menos 2 e exatamente no 2, tudo bem, gente? Aí a gente tem outro intervalo aqui, entre 2 e o próximo ponto crítico. Então, ó, 2, colchete aberto, e vai até o próximo ponto crítico. Como ele está no domínio, pode ser colchete fechado. E, por fim, do segundo ponto crítico para frente, até o infinito. Então, de 3,46 até o infinito. Infinito sempre colchete aberto, tá bom, gente? Então, vamos estudar o sinal da derivada da nossa função em cada um desses intervalos aqui.
Então, entre menos infinito e menos 3,46, ou seja, a esquerda do menos 3,46, o que está acontecendo? A gente testou aqui, né? A esquerda do menos 3,46, a derivada é positiva. Então, f' de x é positivo e, portanto, a função f de x é crescente nesse intervalo. Agora, entre menos 3,46 e menos 2. Então, a direita do menos 3,46. Aqui, a derivada é negativa, né? A direita do menos 3,46, a derivada é negativa e, portanto, a função é decrescente. Agora, entre menos 2 e 2. Esse aqui a gente não testou, né, gente? Vamos ver qual o sinal da derivada entre menos 2 e 2. Eu vou substituir, por exemplo, o x por zero aqui na nossa derivada. Vamos ver quanto vale o f' de zero. A gente vai ter 0 ao quadrado menos 12, dividido por 3 vezes a raiz cúbica de 0 menos 4, que é menos 4, elevado à quarta. O denominador é positivo, ó, depois que elevar a quarta aqui fica positivo, tá bom? E o numerador é negativo, 0 menos 12 dá um número negativo. Então, negativo sobre positivo dá negativo, ou seja, a derivada de um ponto que está entre menos 2 e 2 é negativa, e você não tem pontos críticos ali nesse meio, né? Então, ela vai continuar sendo negativa para qualquer valor entre menos 2 e 2. Então, aqui, derivada negativa, deixa eu pegar outra cor aqui, derivada negativa, e, portanto, a função é decrescente também entre menos 2 e 2. Agora, entre 2 e 3,46, a gente está à esquerda do 3,46 aqui, né? A gente está em um intervalo de valores que não tem ponto crítico, não tem nada fora do domínio, que a gente está exatamente à esquerda do 3,46. Então, a gente testou aqui, à esquerda do 3,46, a derivada é negativa. Então, aqui, a função é decrescente. E, por fim, entre 3,46 e o infinito, aqui, ó, a derivada é positiva. A gente testou aqui a derivada para o x igual a 4, ela deu positiva. Então, aqui, a derivada é positiva e, portanto, a função volta a crescer. Então, esses são os intervalos de crescimento e decrescimento da nossa função, gente. No caso, ela mais decresce do que cresce, né? Mas a gente encontrou aqui, através das derivadas e dos pontos críticos, quais são esses intervalos. E agora, vamos para esse exercício aqui, gente. Aqui a gente quer fazer a mesma coisa, só que agora com a função ln de x ao quadrado mais 2. Então, o primeiro passo é derivar nossa função, né? Qual é a derivada do ln, gente? Se você fosse derivar simplesmente o ln de x, qual seria essa derivada? Dá 1 sobre x, né? Então, no caso aqui, a derivada do ln de x ao quadrado mais 2 vai ser 1 sobre o que está lá dentro, x ao quadrado mais 2, mas, pela regra da cadeia, você tem que multiplicar a derivada do que está aqui dentro. Como você não tem simplesmente x, você tem uma função aqui dentro, então você multiplica pela derivada dessa função que está aqui dentro. Então, a derivada de x ao quadrado mais 2 é 2x, certo? Então, a derivada da nossa função é 2x sobre x ao quadrado mais 2. Agora, para a gente ver quais são os pontos de máximo, mínimo, enfim, a gente precisa encontrar os nossos pontos críticos, né? Então, lembrando, os pontos críticos acontecem quando a derivada é zero ou quando ela não existe. Quando a derivada não vai existir? Quando o denominador aqui zerar, né? Quando x ao quadrado mais 2 for igual a zero e, portanto, x ao quadrado for igual a menos 2. Isso não vai acontecer, gente. Não tem como um número ao quadrado ser negativo. Então, nenhum valor de x zera o denominador. Tá tudo certo aqui para esse denominador, a derivada sempre vai existir. Então, o que sobra pra gente é ver quando a derivada vai zerar. Para isso aqui zerar, o numerador tem que zerar, né? O 2x tem que ser zero. Então, a derivada é zero quando 2x for zero e, portanto, quando x for igual a zero. Então, a gente só tem um ponto crítico, gente. O ponto crítico é zero. É quando a nossa derivada vai zerar. E, ó, gente, só lembrando que o domínio da nossa função são os valores que fazem o logaritmando ser positivo. E, no caso, todos fazem, né? Então, todos os valores de x estão no nosso domínio aqui, tudo bem? Legal, então só temos um ponto crítico e agora a gente precisa testar se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, vamos testar a derivada da nossa função à esquerda e à direita do zero. Ó, aqui você está no zero, que é seu ponto crítico. Vamos testar a derivada, por exemplo, em x igual a menos 1
em x igual a 1, que são pontos à esquerda e à direita. Então, quanto vale a derivada da nossa função em x igual a menos 1? A gente vai ter 2 vezes menos 1 sobre menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 2. Então, a gente tem um número negativo, que é menos 2, dividido por um número positivo. Isso aqui, com certeza, vai dar negativo. Então, ó, à esquerda do zero, a derivada deu negativa. Agora, à direita do zero, a gente vai ter 2 vezes o x, então 2 vezes o 1 aqui, dividido por 1 mais 2. Então, a gente tem positivo dividido por positivo, que dá positivo. Então, à esquerda do ponto crítico, a derivada é negativa e à direita dele, a derivada é positiva. Isso significa que zero é um ponto de mínimo, né, gente? Pelo teste da primeira derivada aqui, a gente conclui que ele é um ponto de mínimo ali. E aí, por fim, a gente quer determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da nossa função. Então, ó, faz aquilo lá, monta uma reta, coloca nessa reta todos os seus pontos críticos e todos os pontos que estão fora do seu domínio. No caso, a gente só tem um ponto crítico e a gente não tem nenhum ponto que está fora do nosso domínio, então vai ser só isso aqui mesmo. Então, a gente vai ter 2 intervalos, ó, um que vai do menos infinito até o zero e outro que vai do zero até o mais infinito. Do menos infinito até o zero, a gente está à esquerda do zero, né? E aí a gente fez o teste aqui, ó. À esquerda do zero, em menos 1, por exemplo, a derivada é negativa. Então, aqui a derivada é negativa e, portanto, a função f de x vai ser decrescente. E aí, à direita do zero, aqui nesse intervalo, a gente viu que a derivada é positiva e, portanto, aqui a função vai ser crescente. Então, esse aqui foi bem mais rápido, né, gente, do que o anterior. A gente analisou só 2 intervalos, porque a gente só tem um ponto crítico e não tem nenhum valor de x que está fora do nosso domínio.